tô. Agora eu tô te ouvindo bem. Ai, mas falou que agora o teu aparelho tá travado e tu fica aí, pô, meu. Agora destravou Destravou. o sorriso também, tu tava meio, né, porra. Tava tenso, é. É que, Mas, na mas, nós, mas, nós, verdade, já- mas nós não tamo, já estamos no ar? ó, já tem 14 pessoas aí com a gente. Pô, mas aí já estão escutando essas bobagens todas, pô. Aí, o cara não é sério, tio. Mas live é isso mesmo, é que o meu celular não podia estar ligado, porque hoje é Shabat, né? E os rabinos não deixam falar no celular no Shabat, então acho que era Então, isso. em primeiro lugar, eu estou oferecendo vinho não só para o Roisman, mas para todos os 14. Isso, vamos Esse brindar. vinho é um vinho Syrah que eu nunca tinha tomado. Eu sempre no Malbec, Carmenet e tal, eu disse, pô, vou experimentar um Syrah. Então eu fui numa casa boa de vinho e eu vou, Oh, eu que vou delícia. fazer, eu vou fazer um brinde para todo mundo. Faz as honras aí, então, Abrão. Uma brahá. Eu vou fazer as honras, não vou fazer uma brahá, porque aí já seria demais. E uma Por exemplo, eu brahá. não estou de, olha aqui, ó, eu não tô de Âmia, eu não estou nada, entende, para o Shabat. Aliás, nós já estamos em Shabat. Shabat Shalom é um cumprimento que os Uhum, judeus fazem ao longo dos milênios, né? sim. E existe uma frase que diz assim, Daniel, e para todo mundo que está nos escutando já, que não foi o povo judeu que preserva o Shabat, mas é o Shabat que preservou o povo judeu. Tá a Uhum. coisa da história, da tradição. Vocês sabem que dentro da psicanálise tem um livro que é um livro absolutamente fantástico, mas muito muito difícil de ler. Ele é meio desagradável por momentos, né? Em outros momentos ele é agradável, que é o famoso A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente. Uhum. Esse livro, que para nós é muito importante, porque é a piada, que é um modelo de como funciona o inconsciente, porque a piada, ela sempre precisa de alguém que escute e sobre alguém que se fala, né? Então vocês veem que a piada é a mais social disparada das formações do inconsciente. Por Uhum. isso que o como um modelo do funcionamento do inconsciente, onde os outros são essenciais. E o interessante é que 95% das piadas da piada e a sua relação com o inconsciente são judaicas. Por quê? Porque, bom, Freud sabia muito mais piada judaica do que qualquer outra piada, né? Então, Uhum. as piadas que ele usa ali, né? Os exemplos que ele usa ali, como o Familionário, por exemplo, que trabalhou tanto e tal, são piadas judaicas, que eram piadas que ele conhecia e gostava, né? Ou seja, ele dedicou um livro inteiro para piada. Então vocês veem como a psicanálise, ela tem coisas muito interessantes, né? Mas ele abandona a piada. Aliás, quem escreveu um ensaio que eu recomendo para todos lerem e estudarem, é um paulista aí, amigo de vocês, conhecido de vocês, que é o Renato Mezan. Uhum. Quando o Daniel Kuperman e eu organizamos o Seria Atrás Se Não Fosse Cômico, Humor e Psicanálise, demos a ele a honra de fazer o ensaio sobre a piada e sua relação com o inconsciente. E ele estudou tanto, 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 que chegou ao convencimento que, que primeiro, Witz, que é a palavra em alemão pode ser traduzida por piada, e segundo, que a piada realmente era muito mais importante do que ele imaginava. Uhum. Ele escreveu, o texto dele é A Ilha do Tesouro, quer Uhum. dizer, ou seja, a piada, a sua relação com o inconsciente como uma ilha do tesouro. Bom, fui um pouco sério demais, só para
Só para brincar também um pouco, né? Sim, sim. É, mas é uma coisa da valorização da piada. O Lacan vai dizer que quando ele faz a interpretação ou, digamos assim, a pontuação, ela vai para o lado witzig, é para o lado engraçado, para o lado gracioso. Entende? Isso é uma coisa muito importante. Daniel, palavra contigo. Não, você começou com os dois pés, né? Os dois pés na porta, né, Abrão? Né? Com o direito e com o esquerdo. Sim, eu acho que é uma alegria, em primeiro lugar, tá com você aqui essa noite. Eu sou seu fã já há anos, quando eu conheci o seu livro, O Humor é Coisa Séria, que até hoje eu considero que está, digamos assim, na lista dos meus livros de psicanálise favoritos. Por quê? Porque ele é um livro que deu voz a algo que sempre existiu dentro de mim e que, de alguma maneira, eu via que estava calado pela psicanálise. Ou seja, quando eu entrei na psicanálise, eu fui meio que adestrado a ser uma pessoa séria que tinha que abdicar da minha veia humorística, que era uma coisa que eu sempre tive desde criança. Eu imitava os professores na escola, eu fazia gincanas, eu inventava situações cômicas para divertir os meus colegas, eu desenvolvia eventualmente roteiros de situações anedóticas e coisas assim, personagens, né? E quando eu entrei na psicanálise, eu que sempre fui um fanfarrão no colégio, tá, um mau aluno, eu virei um cara bitolado. Entrei na faculdade de psicologia, um CDF e tal, reproduzia os textos, as teorias. E esse meu lado humano, ele ficou de lado. Então, quando eu entrei em contato com o seu livro, eu vi que existia a esperança em que eu pudesse resgatar e ser eu mesmo na psicanálise. Então, eu sou seu fã por isso, porque não tem muito trabalho sobre humor e psicanálise. Geralmente são trabalhos acadêmicos ou trabalhos densos, teoricamente falando. E o seu trabalho, o seu escrito, ele é um escrito literário, vivo e autobiográfico, né? Ele tem vários aspectos, meandros que você traz. E eu pude me reconectar com mim mesmo. Então, o seu livro ele teve uma função analítica muito grande para mim. Por isso que o encontro de hoje ele não é qualquer encontro, ele é um encontro existencial mais amplo, né? Bah, vou te contar, tchê. Eu vou ser sincero que nós nunca. Essa é a primeira vez, vamos dizer, para todo o público, que né, nós estamos conversando ao vivo. Sim. A gente teve. Eu não sabia, assim, tu sabe, Daniel, que quando a gente escreve, tu escreve também, a gente não sabe o efeito do que escreve. Mas eu vou explicar para vocês por que eu escrevi O Humor é Coisa Séria. Porque quando terminou o Seria Atrás Se Não Fosse Cômico, esse livro que eu já citei, que foi organizado pelo Daniel e por mim, a ideia do livro foi minha, porque no Ousar Rir, que é a tese de doutorado do Daniel, ele citou um trabalho meu que se chama A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente, 3 pontinhos, ou A Psicanálise é Muito Séria, que não é um livro sobre a piada, mas é um livro sobre o humor, e foi o primeiro trabalho que eu escrevia questionando um pouco, com muito carinho, com afeto, mas questionando um pouco esse excesso de seriedade, entre aspas, da psicanálise. Por isso que eu botei a piada, coisa assim, 3 pontinhos, ou a psicanálise é muito séria. Uhum. Esse trabalho foi feito lá por 1998, 99, ou seja, um trabalho que já tem 24 anos, que eu até botei no Humor é Coisa Séria, porque era o trabalho que o Daniel tinha me pedido para participar do Seria Atrás Não Fosse Cômico, mas eu não quis, porque era um trabalho que já tinha sido publicado num livro de arte e psicanálise, que o Edson, a Hélida e eu organizamos. Mas agora no Humor é Coisa Séria eu acho que tinha que entrar.
Então, eu vou dizer uma coisa, o Daniel falou uma coisa muito interessante da infância dele. Na minha infância, eu tive um herói. A gente pode dizer que o herói do menino sempre tem que ser o pai, né? Pela questão do triângulo edípico. Mas se vocês me disserem quem foi o meu segundo herói, e o herói aquele que eu me entusiasmei, foi o Chaplin, na Uhum. figura do vagabundo, porque o Chaplin, ele me fez rir. Eu tive os meus primeiros anos, eu não falei, eu tive, digamos assim, um problema de dificuldade de começar a falar. Comecei a falar com uns 4 anos de idade. Eu não cheguei a ser autista, mas eu tive dificuldade de falar, Uhum. como uma coisa de prender a palavra, como uma coisa de... É, a Françoise Doutor trabalha essa questão de crianças que ficam guardando, né, essa coisa da agressividade e não podem soltar a palavra. Uhum. Era uma casa também, para mim, muito pesada, com toda uma história, que quando se mudou dessa casa, que eu não falava, para uma casa que eu comecei a falar, eu ia num cinema e via o Chaplin, via Gordo e Magro, via todas as coisas que domingo de manhã tinha, mas Chaplin especialmente. E ele, ao longo da minha vida, eu dediquei um capítulo do livro para ele, porque ele me marcou psiquicamente de uma forma muito especial. Eu tenho uma gratidão para ele e para o humor em geral muito grande. O viés judaico que eu gosto da cultura judaica é o humor judaico, é claro, né? E, eu não sou bom de humor como esse meu amigo aí, o Roisman, que é um... Eu acho que ele tem uma coisa muito bem humorada nos títulos e tal. Ah, obrigado. Eu acho que eu tenho facilidade para rir, tenho facilidade para contar histórias engraçadas e para pegar a graça das coisas, né? Eu Uhum. acho que eu tenho essa sensibilidade. Uhum. No meio das desgraças que a gente vive, no meio das desgraças que cada um viveu ou vive, e no meio de uma desgraça social, eu sigo assim um exemplo de escritores, né, do passado, como Sholem Aleichem, na tradição judaica, mas de Shakespeare. Afinal de contas, quem é que gosta de humor e não lê Shakespeare, né? Uhum. Shakespeare, ele está muito mais para o humor que para a tragédia, do ponto de vista. Quer dizer, quem lê Hamlet tem morte e tal, não sei o que mais, mas tem coisas lá saborosas, entende? O Shakespeare tem uma sensibilidade para o humor que é qualquer coisa de muito especial, né? Assim, tem muitos trabalhos sobre isso, né? Quer dizer, a importância do humor em Shakespeare, né? Bom, então, o humor, para mim, ele veio antes da psicanálise. Por isso eu te diria, se nós fizermos algum dia um encontro, não vai ser psicanálise e humor, como tu botou o subtítulo, vai ter que ser humor e psicanálise. Aí você, porra, mas por que humor e psicanálise? Por vários motivos. Primeiro, pela estética, né? Humor e psicanálise soa melhor que psicanálise, que tem 12 letras, uma palavra que nunca termina. Não, psicanalista tem 12 letras, psicanálise tem um pouco menos. Psicanálise me calcula aí 11 letras ou 10. Psicanalista, sim, tem 12 letras. Uhum. Por isso que quando me chamam de psicanalista e escritor, eu digo, só psicanalista já chega, são 12 letras, né? É muita, né? O cara começa Sim. psicanalista. Bom, então eu tô frito, que eu inventei Paixanalítico, pior ainda, é mais longo ainda. Não, mas aí tu tá tirando um sarro, né? Não, Tu tá tá, tirando um sim, sim. sarro, né? Uhum. Aí no sarro, na piada, tudo bem, né? Agora, psicanalista não é um sarro, né? Eu digo assim, cara, a gente pode brincar com a palavra, né? Sim, Mas em exato. geral, assim, no mundo da cultura, na sociedade, né? Psicanalista é um cara sério, assim, e as pessoas ficam um pouco
com receio, né? Pô, o cara é um psicanalista, com medo, com medo. O cara vai me analisar, né? Uhum. Sim. Mas você sabe que inclusive, bom, tem muitos elementos para a gente desdobrar, são esses assuntos que, digamos, vão muito longe, né? Mas tem a questão do humor judaico, que eu acho que também é uma resposta às perseguições, né? Isso. Do quanto a gente tira um prazer, um tanto de um sofrimento, de uma ameaça, o quanto a gente pode importar isso para a psicanálise, para a postura do analista, no sentido dele acolher e desdobrar o sofrimento dos pacientes de uma outra forma, né? Então Muito bom. não combina, né? Eu acho que a figura de um analista sisudo, né, fechado, com uma vida que pode florescer de uma forma bonita e leve, né? Com um amor pela verdade. É incompatível que o analista ele esteja desumanizado, neutralizado. Por isso que o humor tem muito a ver com a arte, com a ousadia, né? Que são justamente esses aspectos transgressivos. Você falou do Chaplin. Outro dia eu estava numa apresentação de um psicanalista que ele pegou a parte que o Chaplin imita o Hitler e colocou no telão dessa apresentação porque ele queria analisar o aspecto vocálico do Hitler, do discurso hitlerista. Por que o discurso hitlerista tinha aquela força toda? Ele queria fazer uma análise psicanalítica do tom da voz, né? E aí, na hora que ele mostra o Chaplin imitando, né, o Hitler, ele diz, mas essa imitação do Chaplin não tem graça. E eu era a única pessoa na plateia que estava me mijando de rir de ver o Chaplin imitando o Hitler. Eu falei, mas como que não tem graça? Essa é uma das coisas mais engraçadas que tem, é alguém tirar sarro do Hitler, ainda mais para um judeu, né, que historicamente se vê ameaçado pelo nazismo. Então, é isso que eu queria colocar um pouco para a gente discutir, qual que é o espírito dos psicanalistas, né? Por que os psicanalistas tendem a não ser tão espirituosos, muitas vezes? Por que levar a psicanálise tão a sério? E aí eu retomo um outro artigo que você cita, né, Abrão? Que é a psicanálise é uma piada, né? Também tem uma crítica, né? Me parece que mais política aí, que você faz, né? Essa posição, né, dos É, psicanalistas. Tu sabe que, digamos assim, é, eu tenho muitos amigos, digamos assim, na sociedade aqui, nas duas instituições psicanalísticas ligadas à IPA, e amigos na POA, né, que é uma associação lacaniana, e outras instituições psicanalíticas, né. Eu penso que a maior parte dos psicanalistas que eu conhecia, assim, boa parte dos psicanalistas que eu conhecia, eu considero, assim, psicanalistas humanos, com capacidade de escutar. Às vezes eu acho que no nosso meio psicanalítico o nível cultural em geral ele não é muito elevado. Quer dizer, o envolvimento com a poesia, o envolvimento com a literatura, com a história não é muito elevado, é muito concentrado, muitas vezes nos textos psicanalísticos propriamente ditos. Uhum. Mas tu sabe que os psicanalistas, quando estão fora da sessão, normalmente são mais graciosos que quando estão dentro do consultório. Sim, sim. E a segunda coisa que eu penso é que a pandemia sacudiu muito o mundo psicanalítico. Essa é uma questão que nós temos que conversar, né? Por que sacudiu? Porque nós tínhamos uma regra muito rígida dentro de nós, né? A análise era divã. Por exemplo, na IPA tem que ser 4 vezes por semana, né? Fora da IPA, não, né? Pode ser 3, 2, 1, né? Cada 2 semanas. O Freud, por exemplo, não se adaptaria para algumas coisas, mesmo que ele fazia 6 sessões por semana e tal, né? Mas eram meses, 1 ano e tal, os tratamentos eram mais curtos, né? Mas ele, por exemplo, com
Gustav Mahler, ele caminhava nas praças, lá no hotel do Gustav Mahler, improvisaram um divã, assim, e tal, né? Enfim, ele adaptava um pouco, né, as circunstâncias, né? E eu acho que a pandemia, com o celular, é, obrigou, né, o mundo psicanalítico a atender pelo celular. E aí não. Bom, um psicanalista fez uma coisa sensacional. Ele botou que o paciente, que o analisando, o paciente, seja lá, ele tinha que ficar no divã. Ah, E a câmera tinha que focar só ele. Não podia focar o ah, analista. Ele inventou isso, ele inventou isso. Foi o sim. único analista que eu conheci que inventou isso. Talvez outros tenham inventado isso, né? Bom, eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com o celular antes da pandemia, porque teve um ex-paciente que pediu que eu atendesse ele via Skype, e ele estava lá no interior de um estado do Brasil. E aí eu comecei pelo Skype, mas me cansou isso de ficar olhando o tempo todo. E aí eu disse, um dia não deu o Skype, nós fizemos pelo celular invisível, e eu adorei. Então, quando eu tive que começar a trabalhar na invisibilidade, pelo meu nome, Abrão, o invisível, você sabe como é que é, né? Para quem sabe um pouco da Bíblia, foi o cara que bolou que o Todo-Poderoso era invisível. Eu brinco isso comigo, e para mim não me facilita o trabalho, né? Assim, pelo celular eu não tenho problema. E aí você diz assim, pô, mas como é que tu começasse a fazer análise com o celular? Mas aí já quebra um pouco, né? Essa formalidade toda, né? E aí eu imagino que o movimento, que a psicanálise, os psicanalistas tiveram que se tirar, eles foram tirados da poltrona, entende? Da lida, entende? E isso aí eu acho que pode ter produzido um efeito bom. Eu já tive lendo alguns psicanalistas que escreveram sobre isso, né? E que pensavam que não ia ser, que a análise via celular ia ser um fracasso. Um dos que escreveu é um que vocês conhecem, que é o Joel Birman. Ele escreveu num livro sobre a questão da pandemia, e ele disse que ele não acreditava muito no celular, enfim, mas depois ele se surpreendeu com os resultados, né? Então eu acho que isso sacudiu, sabe, Daniel, assim, um pouco. E eu penso que o tema do humor na psicanálise, ele sempre vai ser um pouco marginal. Essa é a minha hipótese, né? Se eu tiver errado, eu vou ficar feliz. Sabe que tem hipótese que a gente faz, que a gente torce para dar errado, né? É. Eu acho que o humor vai ser sempre um pouco marginal. Assim, ele vai ser sempre secundário. Ou seja, nós vamos encontrar tu e mais uma meia dúzia, ou 20, ou 30 em São Paulo, ou 50, ou 10 aqui, está entendendo? Ou seja, mas isso não me incomoda, sinceramente, já me incomodou, hoje não me incomoda. Uhum. Isso eu acho que faz parte de uma certa até cultura e até tradição, né? De que o que é sério, entende? O humor, digamos assim, o humor, ele tem uma dificuldade ainda, que é a seguinte: o humor, ele não é uma coisa qualquer. O humor, para quem estuda humor, vários aqui que eu acho que estão aqui, né, nessa live devem gostar do humor. O humor tem que ser pensado como uma forma de ver o mundo. Essa é a forma, digamos assim, mais impactante. E quem colocou isso não foi nenhum psicanalista, foi um filósofo daqueles de peso, digamos assim, dentro do século XX, que é o Wittgenstein. O humor é uma visão de mundo. Uhum. Essa frase, para mim, me empoderou, para brincar com essa palavra, para escrever O Humor é Coisa Séria. Uhum. E o que mais me deixou convencido, eu levei 7 anos para fazer O Humor é Coisa Séria. Mais ou menos. Eu tive que interromper para fazer Quem Pensasse do Que Eu Sou, e aí eu interrompi durante 1 ano e meio, mais ou menos, depois eu voltei a fazer. Uhum. Mas eu sempre, durante a elaboração, eu disse assim, pô, mas
nos momentos trágicos da vida, né? O Daniel, tu falava na leveza e tal, mas nos momentos pesados, sofridos, trágicos, nos momentos terríveis que a gente vive na vida, como é que a gente vai? Assim, no meio de tantas desgraças, qual é a graça? Não, né? No meio de uma dor de dente, nós vamos fazer uma piada? Não dá, né? Quando eu digo dor de dente, não é qualquer dor de dente. É aquela que o Freud diz que a alma fica no dente, porque a gente não consegue. É boa essa imagem do Freud. Bom, eu estava inseguro fazendo o livro. Até que entrei num tema que me entristeceu e, ao mesmo tempo, me impactou. Que é descobrir, no meio da Shoah, que é o Holocausto, no meio do Holocausto, judeus fazendo piada. Aí você diz assim, como fazendo piada? Fazendo piada no campo de extermínio? Sim. Fazendo piada no campo de concentração? Sim. Por quê? Quando os judeus foram para os campos, os religiosos fanáticos continuaram religiosos fanáticos. O que eram, se discutiam política, ficavam discutindo política. Os que gostavam de piada também contavam piada e faziam piada. E aí eu comecei a ler sobre que piadas que se fazia nos campos. E aí escrevi um capítulo que é um capítulo impactante, que é o humor no Holocausto. Sim, me lembro, me lembro. Eu selecionei de centenas e centenas de piadas que eu li, né, de tese de doutorado feita em Israel, assim, de muita coisa. Eu selecionei as que eu achei melhor e coloquei. Mas e aí eu disse, pô, se eles estavam no campo de extermínio, eles estavam no campo de concentração e faziam piadas, o humor, ele é um grande caminho para enfrentar o quê? Uma coisa que se chama desamparo. Por exemplo, se vocês me dissessem assim, faz uma palestra aí para nós, eu faria, sim, o humor frente ao desamparo. Essa seria o título. Se algum dia eu fosse fazer um segundo livro, assim, especificamente dentro da psicanálise, o meu título seria, o tema meu seria desamparo. Que está presente no Humor é Coisa Séria, mas de passagem, né? Assim, eu dou toques, entende? Por exemplo, o guri, o famoso The Kid, do Charlie Chaplin, ele aparece logo depois que termina a Primeira Guerra Mundial. E é o filme dele que levou mais público de todos, mais do que O Grande Ditador, e não é o melhor filme dele, The Kid. Ou seja, Em Busca do Ouro é melhor, eu acho que Tempos Modernos até é melhor que O Grande Ditador, entende? Mas esse filme, The Kid, que é o guri, é o filme que mais levou gente. Mas e como mais levou gente se recém tinha terminado a Primeira Guerra Mundial? Justamente por isso, porque tinham muitos órfãos, tinham milhões de órfãos dos pais que morreram na Primeira Guerra. E ele pega a questão do órfão. Órfão porque a mãe deixou num carro, vocês conhecem a história. Quem não conhece, vale a pena ver. Então, e o Chaplin tinha perdido uma criança, um filho dele, tá, quando ele fez o Kid, a criança, o menino. Bom, então o Chaplin, a vida do Chaplin, nem vou falar, do desamparo mais absoluto, a única figura, uma figura mais ou menos era o irmão Sidney, que era mais velho que ele, né, que foi quem foi com ele para os Estados Unidos, etc. E tal. A mãe dele era uma mulher que teve internado, o pai dele era um cara alcoolista, enfim, uma infância terrível e tal. Um desamparo total, e ele encontrou no humor uma coisa. Então, assim, o humor é um caminho para o desamparo. As pessoas bem-humoradas, as pessoas que têm sentido de humor, que não é a maioria, isso também é uma questão.
Então era isso, né, Daniel? Nós temos que tolerar sem ficar brabo e sem ficar mal-humorado. Nós temos que tolerar que o nosso tema é um tema que no mundo sério, entre aspas, é um tema marginal, Uhum. um tema secundário. Mas a gente tem uma vantagem, que nós somos rebeldes. O humor É, tem essa... é É? isso que eu ia dizer agora. Eu adoro ser Vamos lá. anarquista, rebelde. É a melhor coisa que tem, porque você está numa posição livre, questionadora, que por um lado é angustiante, porque a gente não está muito bem inserido, e é gostoso tá, digamos, inserido num grupo que te aceita plenamente. Mas eu acho que a posição psicanalítica, ela é uma posição de incômodo, de alguma forma. A gente precisa interrogar, e o humor, ele questiona, ele interroga. Então, por isso que é de propósito que foi escolhido o tema da live de hoje. Tu estás de gozação ou não tá de gozação? Porque é uma coisa que eu ouço sempre. Mas você tá falando sério, Daniel? Não, porque as minhas filhas dizem assim, mas ô papai, não, é que ele é muito brincalhão, sabe, moça? Ele, papai, agora você tá falando sério ou você tá Trancou o teu, brincando, ou o né? meu, não sei. Então Para mim, trancou. Tá. E daí, sim, papai o quê? Agora eu não sim, sim. escutei. Papai o As quê? minhas filhas, sim, minhas filhas eventualmente dizem: ah, papai, você tá brincando de novo, né? Ou justificam para alguém: ah, não liga não que ele é assim mesmo. Ele gosta sempre de brincar, mas a gente já sabe quando ele tá falando, quando ele tá brincando e quando ele não tá, né? Então, Legal. por que que eu tô sempre nesse limite da seriedade da brincadeira? Porque para mim o brincar no meu cotidiano, eu brinco sempre com as pessoas, é evidentemente que às vezes eu erro a mão, porque o humorista ele sempre está sujeito a um excesso, a um deslize, e aí eu confesso que aí eu preciso me desculpar, obviamente que eu não sou perfeito, mas eu sempre procuro ter o witz, né, o dito espirituoso como uma visão de mundo, porque eu sinto que é uma energia que existe dentro de mim e que eu estaria desperdiçando muito se eu ficasse absorto em mim mesmo com as minhas piadas, né? Então, eu acho que a posição do psicanalista é essa, é da interrogação, é da ruptura, é da dúvida, né? Ah, mas ele está falando sério ou ele está brincando? As duas coisas. Ou seja, a estrutura da piada, ela está mais próxima do inconsciente, como disse o Lacan, né? Como o próprio Freud citou, você falou, o Wittgenstein também elogiava isso, né? E depois temos mais um a nosso favor, né, que é o Winnicott. Né? Mesmo o Winnicott não tendo trabalhado especificamente a questão do humor, ele fala muito, né, de como a brincadeira em si ela é terapêutica. Né? O jogo é a realidade e tal. Né? É, ele... né? O Brincar e a Realidade, né? O Brincar e a Realidade é um livro onde ele está expondo, né? Ou seja, toda essa questão das formações transicionais, desse espaço transicional, entende? Ou seja, de como esse brincar ele não é nem bem a coisa, né, da metapsicológica e nem bem a realidade nua e crua, é um espaço transicional do brinquedo e tal, para a gente poder enfrentar a dureza da realidade. Né? Para Uhum. que a gente brinca, né? Por que a gente brinca? A gente brinca porque senão o tempo todo as coisas seriam traumáticas, né? Sim. Traumáticas, sofridas e difíceis, né? Então, brincar digamos assim, faz bem para a saúde. O Sholem Aleichem, que é um escritor judeu, que ele fez um filme baseado, não, ele não fez um filme, mas baseado no teve o Liteiro, foi feito o Rabino no Telhado, né? Tem uma peça de teatro, tem um filme e tal. Mas uma coisa que ele dizia assim: rir faz bem à saúde. Os médicos dizem que rir faz bem à saúde. Uhum. Eu penso isso, né? O humor faz bem à saúde, rir faz bem à saúde. Uhum. Mas claro que a gente não está o tempo todo rindo, nós não Sim. somos, né? Ou seja, a gente, a maior parte do tempo não ri, entende? A gente já não passa, se a gente fosse cuidar há quanto tempo, né? Sim, Mas, por exemplo,
O humor tem uma É, cadência, né? Ele tem um momento, ele, né, que ele aparece e ele volta, né? Se dar a ver, se dá a ver e retorna, né, para a fonte, né? eu vou dizer o seguinte, ou seja, falando um pouco do Brasil, né? Nós brasileiros temos que agradecer muito, porque do ponto de vista da capacidade de rir, isso veio fundamentalmente dos negros, né? Ou seja, os negros na escravidão e depois quando foram jogados para fora e não deram terras, enfim, foram maltratados, como são maltratados até hoje, em geral, né? O famoso racismo estrutural é uma coisa que existe. E eu tenho sensibilidade para isso, acho que o Daniel também, porque a gente tem toda uma história, né, os judeus de racismo, né, de perseguições e tal, enfim, e tal. Então, eles trouxeram uma alegria para o Brasil. Quer dizer, essa alegria da dança, essa alegria da capoeira, essa alegria do samba, ela nos dá essa coragem, ela nos dá um amparo, né? Ela nos dá uma confiança, né? Nos dá uma felicidade. Nesse sentido, Daniel, eu acho que a psicanálise brasileira teria que ter um compromisso maior com o humor e com o riso, sabe? Assim, porque isso é uma coisa do Brasil. Eu acho que a gente foi, assim, a gente fica muito dominado, né? Assim, pela Europa, entende? Muito dominado pela Europa. Eu fiquei muito dominado por uma certa tradição argentina. Eu fiquei 7 anos na Argentina. Foi lá que eu me formei. E aí vocês me perguntam se eu estudei o texto do humor. Não, não estudei o texto do humor. E tu estudaste a piada, essa relação com o inconsciente? Não. E eu passei. E o psicanalista com quem eu estudei é um cara excelente. E é um cara espirituoso, é um cara bem-humorado, mas não nos deu a piada dessa relação com o inconsciente, em 5 anos de estudo de Freud, nem o texto do humor. Nos deu outros textos maravilhosos e muito importantes, tá? Mas esses não. É difícil estudar num grupo a piada dessa relação com o inconsciente, porque o Freud é muito obsessivo nesse texto. É Então, engraçado, né? Ele escreveu um livro sobre a piada, mas ele é muito obsessivo, porque ele está todo o tempo pacificando, fazendo a organizando. Então, teoria, Então, não é, ele tenta, né? Ou seja, é engraçado, né? Porque ele tem uns momentos bem histéricos, que uhum. quando ele conta as piadas, e aí é engraçado, etc. E depois ele faz um esforço do cão para teorizar. Tem momentos que na teoria ele é melhor, que é mais pro final do texto, né? Que aí ele vem com a coisa social e tal, tá entendendo? Aí ele alivia um pouco. Mas é muito engraçado quando ele é muito obsessivo e também tem essa coisa mais histérica. Já no texto do humor, se bem é um texto mais teórico, eu acho assim a escrita dele mais agradável, a relação, né, de que quando que o humor faz com que o super-eu olhe para o eu e diga assim, o mundo não é tudo isso para levar tão a sério, é um jogo, é uma brincadeira e tal, né? Ou seja, então aí eu acho que ele tem um jogo, a escrita dele, né, me parece mais é curto, é um texto curto, mas é um texto forte, né? Inclusive, Abrão, você fala, né, dessa coisa obsessiva e você mesmo carrega o humor antes da psicanálise. Por exemplo, hoje em dia, se alguém me pede uma indicação de leitura, eu vejo que a pessoa está lendo muito, assim, um livro atrás do outro, sem parar. Eu falo, cara, vai fazer outra coisa, vai se divertir, vai ver um filme, vai correr, vai explorar suas veias artísticas e você pode até usar os livros como uma inspiração e tal. Tem algo que você pode se encontrar, como por exemplo foi o caso que eu li quando eu li teu livro, né? Enfim. Mas eu te confesso assim que muito da minha carga energética, da minha carga criativa, ela vem do que eu sou, das minhas experiências de vida, das coisas que eu percebo, né?
E aí que entra a questão do analista tomar um traço aí da sua condição subjetiva, artística, que não é uma coisa que você vai encontrar nos livros ou numa aula. Você não vai ser ensinado por alguém a encontrar isso. Isso é uma descoberta interior que eu acho que se dá também, mas não só num processo de exploração de análise pessoal, né? Então, no meu caso, digamos, a psicanálise ela serviu para que eu pudesse ser eu mesmo, assim, me reconectar e usar muito disso como uma ferramenta no meu trabalho. Agora, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa feliz, que eu esteja o tempo todo rindo de tudo. Não, pelo contrário, eu percebo que o mundo tem muitos problemas, a própria psicanálise, eu sempre digo, ela já me adoeceu bastante, ela tem um potencial de adoecimento muito grande, a psicanálise, e eu só me mantenho nela por conta dessa chama viva do humor, da arte, da anarquia. Nós temos até um comentário aqui da Tamara, que ela lembrou da série Amor e Anarquia, que traz o humor e a brincadeira como uma forma de encarar a dureza e a realidade. E assim, é isso mesmo, né? O Pat Adams também, né, que é uma figura que traz a palhaçaria para dentro da medicina e do quanto a gente pode importar isso para a psicanálise, né, Abrão? Agora, tu vê, Daniel, tu disseste que a psicanálise te adoeceu, mas a psicanálise também te deu o espaço para tu te encontrar contigo mesmo. É paradoxal. Assim como o humor, ele é sério e não é isso. Então é o seguinte, ou seja, tu tivesse uma capacidade, a partir de um determinado momento, de transformar a tua doença, né, entre aspas, teus sintomas, etc. e Sim. tal, essa capacidade criativa. Digamos assim, a minha primeira análise, ela foi extremamente kleiniana. Eu não sabia disso, né? Quem me disse foi o supervisor da minha analista. É o seguinte, ela já não estava mais aqui, ela já tinha virado uma estrelinha, tá? Uhum. E um dia ele disse para mim que ela era muito kleiniana, mas eu amei ela. E as duas vezes que a gente teve conflitos e confrontos entre a rebeldia e o governo e a autoridade, ela me emparedou, né? Assim, concretamente, né? Dizendo que, bom, até que ponto eu poderia me analisar, né? Porque eu estava, assim, rebelde em função de um erro grave que ela cometeu, mas a gente pode cometer erros graves, mas ela não quis, digamos assim, aceitar minimamente. Uhum. Então eu entrei muito em conflito com ela, mas quando eu me senti ameaçado de ela me mandar embora, eu recuei do conflito, do confronto. E depois teve um outro momento de algum confronto, e eu terminei recuando. Mas, graças ao humor, eu consegui uma coisa que só com humor dá para conseguir. E o que foi? Agora eu vou contar, tá? No humor é coisa séria. Tu já lesse, mas eu vou contar. Eu estava um dia na sessão, eu já estava aí pelo 4º ano da análise, e pela primeira vez eu decidi contar para ela o que eu defino como história. Eu disse assim, olha, eu escutei uma história que eu queria te contar, que é a seguinte. Num grande congresso mundial de psiquiatria, eu contando para ela, digamos que vocês agora são minha analista, tá? Eu estou deitado no divã, só para brincar, né? Pô, estou deitado e tal. Então, num grande congresso mundial de psiquiatria em Caracas, antes da crise venezuelana, etc e tal, tinham uns 4.000 psiquiatras do mundo inteiro. E 2 psiquiatras americanos muito obsessivos, que gostam sempre de fazer muita estatística e tal, partiram da seguinte tese: os homens e mulheres, as mulheres e os homens, quanto mais relações sexuais mantêm, mais felizes são. Essa era a tese dos americanos, fizeram 10.000 entrevistas e provaram que era verdade. Quando provaram que era verdade, aplaudiram muito e tal, trabalho bem feito.
E os dois psiquiatras disseram o seguinte: bom, agora eu preciso da colaboração, nós precisamos da colaboração dos colegas que se levantem, né? Quando a gente perguntar, ou levantem a mão só. Quem mantém relação sexual 4 vezes por semana, que levante a mão. Aí um pequeno número levantou a mão, pô, 4 vezes por semana é pouco, né? Claro que aí alguém pode estar me escutando e dizer, ah, mas eu faço todos os dias, pô, então aplausos, né? Mas 4 vezes por semana é pouco. Aí eles seguiram, e quem mantém relações sexuais 1 vez por semana, que levante a mão. Aí o cara levantou e tal. Depois eles perguntaram 1 vez por mês, aí uns caras iam levantar, pô, 1 vez por mês, meio que levantaram, meio que baixaram e tal. Aí os caras já estavam provando a verdade, eu contando para minha analista. Quem mantém relação sexual 1 vez por ano, que se levante. Ninguém se levantou. Até que lá no fundo, um velhinho que tinha uma bengala para se levantar, se levantou vagarosamente. Não só levantou a mão, como se levantou. E os caras se chocaram. 10 anos trabalhando, 10 mil entrevistas. Como é que esse homem pode estar tão calmo e tranquilo com 1 vez por ano? E levantou a E bengala, né? perguntaram para ele, por favor, nos explique como 1 vez por ano pode dar tanta calma e tranquilidade. Diz que o velhinho de habla argentina, né, ou espanhola, ou uruguaia, só dizia assim, é Zoe, é hoje, né? É hoje. Aí a minha analista, o melhor vem agora, Daniel. Aí a minha analista me interpreta a piada. Isso era uma piada. Eu não disse para vocês que era uma piada, mas era uma piada. Sim. A gente nunca tem que anunciar a piada, Daniel. Eu sempre digo isso. Não anunciem que é uma piada, porque tu obriga quem escuta a rir. Sim. Então conta uma história. Se o cara riu, não riu. Não vai perder amigo. Então eu digo, conta uma história. A minha analista disse assim, tu tá me imaginando que eu sou o velhinho? Pô, aí eu ri. Eu ri e ela riu um pouquinho. Kleiniana não vai deu uma risadinha. Aí quando ela deu uma risadinha, eu estava no pico do Everest, porque ela riu da minha piada. E aí ela fez uma interpretação melhor ainda. Ela disse assim, tu percebesse no meu riso, no meu sorriso de leve, como se tu tivesse me penetrado. Aí eu virei um leão, né? Porque eu me senti um campeão. Aí você levantou a bengala. Não, exatamente. Não, aí é o seguinte, vejam só. Eu tinha levado por trás 10 mil trepadas. Ela tinha me fudido 10 mil vezes. E eu só levando. Eu na passiva, ela na ativa e tal. Aí eu virei o ativo e ela se entregou. Pô, quando ela se entregou, a minha emoção foi... Então eu escrevi um trabalho que se chama assim, O Dia que Conquistei Minha Analista. Ah, eu me lembro que você escreveu. Agora lembrei do livro. Eu sabia que tu tinha lido. Sim. O Dia que Conquistei Minha Analista. Olha, gente, se vocês me perguntam se valeu a pena 4 vezes por semana, tudo que eu gastei, todo o meu esforço, valeu. Daniel, vou dizer o seguinte, pela minha idade, que tem o dobro da tua, eu estou de paz absoluta com a psicanálise, com o mundo psicanalítico, internacional, nacional, Grêmio, Fluminense, Corinthians, Flamengo. Ou seja, assim, para mim, a psicanálise tem muitas coisas agradáveis, alegres e leves, e outras coisas desagradáveis, pesadas, brigas e assim conflitos. Como o ser humano, né? Assim como o ser humano. Como ser humano qualquer. Psicanalista não é melhor que qualquer ser humano. Exatamente, não é melhor. Pelo amor de Deus.
Se vocês querem saber a minha opinião, os poetas estão infinitamente acima de nós psicanalistas. Os poetas, os músicos, e isso não é uma opinião minha só. Freud diz, pô, os poetas, sejam escritores, enfim, não sei o que mais, ele não fala dos músicos porque ele não é muito tanto, assim, eles estão na frente, eles têm a sensibilidade, eles captam, eles têm essa percepção, entende? E eu acho que eu tenho encontrado, Daniel, psicanalistas que podem conviver com essa questão, que são bem-humorados, entende? Que podem sonhar, que podem ter na poesia e na utopia, né? Um caminho, entende? De imaginação, um caminho de, assim, entende? Então, eu penso que a gente tem que ser grato, né? Quer dizer, a gente tem que ser grato porque tu, depois de ter descido para o inferno, chegasse, não digo no paraíso, mas tu saísse, né? Eu acho, Daniel, que mesmo que se tu encontrasse um analista maravilhoso, tu também poderia, assim, no processo da análise, viver momentos sofridos e difíceis e depois conseguir, né? Entende? Ter aí, falar dos teus filhos, falar da tua família, tá entendendo? Com emoção, com energia, com alegria, tá entendendo? Ou seja, então quando tu inventa esse psicanaliticon, é assim, né? Como é que é É o... Paixanalyticon, que é pai, paixão, analítica e Pai, criticidade. é, Tudo junto. é interessante essa questão paixanalyticon, porque Isso. tem a paixão aí, né? É Tem a o paixão, a analítico. analítica, a comédia e o pai, que meu pai, inclusive, está presente hoje. Aí é o Roisman, Luiz Sérgio Roisman, que é um grande piadista também. Bom. Bom, então eu quero felicitar o teu pai, Uhum. porque né, eu Obrigado. devo ser mais velho que teu pai, ou a mesma idade que ele, Mais né? Eu estou velho, fazendo mais velho. 75. Eu sou mais Você- velho que teu pai. Meu pai tem 66. É. É um guri! É um guri! É um guri, quer dizer, eu seria um irmão bem mais velho, né? Que eu tô fazendo esse mês, eu tô fazendo 75 anos. Parabéns, E- parabéns. Obrigado. Que beleza. 3/4 de século, Mas, hein? é. Aí eu tive uma segunda análise, já em Porto Alegre, com um escritor psicanalista que já virou estrelinha, que é o Ciro Martins. E aí ele já tinha, ele era mais velho que eu, assim, já tinha uma atitude mais descontraída na análise, né? E isso me facilitou muito e foi uma coisa tão maravilhosa que 5 meses depois que terminou a análise, durou um ano, 4 vezes por semana, tudo direitinho, né? Uhum. Nós fizemos um livro juntos sobre a vida e a obra dele, que é para início de conversa, e isso me deu uma felicidade, olha, imagina, né, tia? Pô, a fantasia, né, de criar um livro, né, criar um filho com e tal, e ele contar coisas da vida dele, mas tinha as coisas que ele contava que ele não queria que fosse pro livro, aí não era pro livro, eu digo, tu decide o que vai, o que não vai, né? Ou seja, com todo respeito e com todo carinho, mas ele quase que me deu o lugar de analista quando eu estava fazendo as entrevistas com ele e tal, foi uma coisa muito bacana. E isso aí também é outra gratidão à psicanálise, né? Ou seja, eu acho que nós temos, assim, um privilégio. Numa sociedade tão sofrida, tão desigual, tá entendendo? Ter a possibilidade de estudar, ter a possibilidade de exercer a psicanálise. É uma maravilha, né? Pô. E aí eu sinto que eu pago um pouco essa dívida social que eu me inventei, porque os judeus sempre estão em dívida, né? Escrevendo, né? Eu acho que a forma que eu tenho de me comunicar com as pessoas é escrevendo. Mas E, que bom que está teu pai aí, tia. Eu felicito a ti e ao teu pai. Aí Felicito. ele fez um legalzinho para você, usou os dedos para você. Mas é isso, eu acho que também não levar a psicanálise tão a sério, né, Abrão? Assim, porque
a gente vê hoje em dia, né, as pessoas nessas disputas políticas, né, ou advogando como se fossem os proprietários da psicanálise. Eu vejo a psicanálise como uma coisa que não tem dono, né? Ela é uma discursividade, ela é um gesto de carinho, de escuta, ela está entre nós, né? Eu vejo dessa forma mais assim viva, como uma coisa que a gente tem no bolso, sabe? Que a gente não precisa defender tanto com aquele glamour, né? Com aquela pompa de chique, né? Aquela coisa majestosa para poucos, né? Assim como se precisasse subir uma pirâmide e chegar lá no topo da pirâmide para você ser reconhecido psicanalista. Não, psicanalista é isso que a gente está fazendo agora. Tem a ver com o amor que tá nas relações, com trazer esse amor à tona, com escutar as pessoas, né, com o acolhimento, com desdobrar movimento de vida, né? Então, eu tenho entre aspas, luta política, né, na psicanálise, mas que eu acho que é o meu direito, né, com base no que eu já vivenciei, de poder levar adiante essa mensagem, né, de que, no fundo, quanto mais a gente olha para a psicanálise mesmo, ela é isso, é o que está na relação humana, né, é material humano, né, de alguma maneira. Agora, tu sabe que com o tempo, à medida que o tempo passa, Uhum. eu vou fazer uma previsão de brincadeira, Daniel. Vou fazer uma previsão de brincadeira. A minha avó jogava cartas e Uhum. pensava que lia o destino das pessoas, que ela aprendeu com as ciganas ucranianas. Uhum. O meu pai, na juventude, mas depois também ele jogava carta, de verdade, depois ele só jogava paciência. Uhum. Eu aprendi a gostar de escrever cartas, mas de vez em quando eu gosto de fazer minhas previsões, brincando. Eu acho que com os anos, tu vai ver que a nossa briga, a nossa luta, assim, que eu quero dizer assim, o nosso caminho, a nossa criatividade, não vai passar mais. A minha já não passa, eu acho que a tua tampouco vai passar. Por se preocupar com o que faz o mundo psicanalítico de certo ou de errado. Uhum. Isso aí assim, isso passa. Isso passa. Tu sabe que esse livro, Humor é Coisa Séria, a primeira instituição que me convidou para debater o livro foi a instituição mais séria de Porto Alegre, entre aspas, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que é aquela tradicional, entende? Aquela mais antiga. E me convidaram. Por quê? Porque viram aí, entende, alguma coisa muito interessante. Eu fiquei surpreso e muito agradecido, né? Então, eu penso assim, ou seja, nós temos que acreditar no nosso caminho. Tu acredita no teu, eu acredito no meu, nós acreditamos nessa questão do humor, nós acreditamos na graça, entende? Nós temos uma tradição judaica também que nos ajuda, né? A verdade é essa, né? Tem aspectos do mundo judaico que são muito interessantes. E tem outros aspectos que são questionáveis e sujeitos à crítica, né? Ou seja, eu não tenho problema, digamos assim, de fazer críticas, né, ao povo judeu, de fazer críticas a Israel, de fazer críticas a mim como judeu, entende? Eu faço críticas a mim como judeu, eu posso fazer críticas aos judeus, mas às vezes quando os judeus não querem escutar críticas, então eu não falo, né? Então eles não sabem o que é humor, porque o humor brinca até com a seriedade das coisas judaicas. Você sabe que 2 judeus, isso aí foi contado pelo Otto Maria Carpo, que veio da Áustria e tinha ido a Praga depois da morte do Kafka. Cara, ele foi a Praga, ele era 10 anos da morte do Kafka. E aí ele disse que escutou a seguinte história entre 2 judeus. Um judeu dizendo para o outro: pá, a situação está cada vez pior, o antissemitismo está crescendo, em 1934. Aí o outro judeu disse assim: mas tu não te esquece que nós somos o povo eleito. E aí o primeiro judeu: mas será que não está na hora dele escolher outro povo, como povo seu, como povo escolhido? É claro que essa é uma história judaica saborosa. Eles estão gozando o próprio conceito de povo judeu. Mas o humor judaico, ele goza o Todo-Poderoso.
O Todo-Poderoso, ele faz parte do humor judaico. Vocês querem ver? Eu vou dizer para vocês. Às vezes, muitas vezes a gente, o Daniel mesmo já fez referência, né? Momentos que ele teve difícil, de sofrimento na vida dele, com a psicanálise e tal, não sei o quê. Eu também posso contar coisa para vocês, cada um podem contar seus momentos sofridos e difíceis. Vem cá, quem é indiscutível no Tanar, que é o Velho Testamento, é o Todo-Poderoso. Eu só falei agora Tanar, Velho Testamento, porque hoje é Shabat, sexta de noite, estou aqui no vinhozinho, em homenagem à nossa aqui e tal. Então é o seguinte, o Todo-Poderoso, que fez tudo, que fez o mundo, que fez os dias, que fez isso, que fez aquilo, e que está sempre presente, que escolheu o povo judeu. Para mim, o problema do povo judeu não é se dizer povo eleito, o problema é que os outros acreditaram. Os cristãos desceram. É claro, esse é o problema dos judeus. Os outros acreditaram. Os muçulmanos acreditaram. Pô, o Lutero, tia, acreditou. Era cristão, acreditou. Não era para ter levado a sério isso. Exatamente, que quis converter os judeus. Se deu mal, né? Aí foi um dos líderes do antissemitismo da Alemanha, né? Não se esquece disso e tal, né? Os meus amigos luteranos não gostam que eu digo isso, mas ele teve ele foi um grande intelectual, Lutero, grande líder e tal, mas o antissemitismo ali cresceu muito quando os judeus não quiseram se submeter. Agora, vejam só, qual é o grande fracasso que tem no Gênesis? Quem é que faz o grande fracasso? É o Todo-Poderoso quando manda o dilúvio. E ele confessa, está lá no Gênesis, eu posso lá procurar agora e ler para vocês. Ele diz assim, o Noé não fica contente com o dilúvio. E olha que o Noé foi salvo, com todo a arca de Noé. Ele foi salvo, mas ele não ficou feliz. Por quê? Porque foi uma confusão, morreu um monte de gente e tal, não sei o que mais. Então, o Todo-Poderoso diz para Noé, ninguém sabe em que língua falaram, mas falaram. Todo-Poderoso diz o seguinte, que não vai mais mandar dilúvio. Mas diz uma outra coisa também terrível, que o homem é mau. Está escrito no Gênesis. Por que o Tanar, o Velho Testamento, mas o Novo também, por que ele se mantém como livro? Porque fala a verdade, porque aí disse assim, ele disse que o homem é mau, mas ele generalizou. Ele só não disse que a criação foi dele. Por quê? Por que ele não fez melhor? Bom, ele não fez melhor porque ele não pôde fazer melhor, né? Ou seja, mas ele fica decepcionado, ele fica desiludido, entende? Eu acho que nós podemos ter motivos para desilusões, e temos motivo para desilusões, temos motivo para decepções. Eu acho, às vezes, o Daniel um pouco, querendo que o mundo psicanalítico fosse outro, fosse melhor, mais engraçado, mais bem-humorado, mais leve, mas não mais é. Artístico, não mais autoral, né? Mas não é. Então vamos nos relacionar, Daniel, com os que são e que não são poucos, Daniel. Isso. Aqui em Porto Alegre tem, em São Paulo tem, no Rio tem, em Belo Horizonte tem, no mundo tem, na Argentina tem, em Paris tem. Nós temos uma porcentagem no mundo psicanalítico que vale muito a pena. Essa é a nossa praia. A nossa praia não é outra. A nossa praia, a praia da graça, do humor. A graça no meio das desgraças, é o humor no caos. E também, Abrão, nós temos a presença aqui do Rod Sigrist, meu amigo, que é o autor da página Freud Estupefato, que já tem acho que 8 ou 10 anos de existência, que são memes e lives sobre psicanálise e humor, misturando Jung. E a gente está para publicar um livro de piadas em conjunto, tá para sair agora, que é Vamos Ter uma DR, Diálogos Satíricos, Freud Estupefato versus Paixoanalítico, que a gente vai tirando o sarro um do outro para trazer o espírito bem-humorado para a psicanálise. Já estamos antecipando o livro que é para esse ano? Vai sair esse ano. Um livrinho de piada. Palmas aqui, né? Vocês estão escutando, né? Eu não vou bater forte para também não incomodar, né? Palmas para os dois autores. Obrigado. Sim. E também, Abrão, o fato você, no seu livro, você fala dos adversários do humor, né? E eu acho que é de direito alguém ser adversário do humor. Nós não temos que querer que o outro seja também um humorista
ou um artista. Cada um é o que pode ser. Se alguém quiser ser uma enciclopédia de termos e conceitos psicanalíticos, que seja. Se ele estiver sendo autêntico, se isso for um sintoma, é o que ele pode ser. Então, na verdade, não é que eu quero que todos sejam assim. A minha questão é quando essa dita psicanálise oficial, ela cala as vozes dissonantes. Ou as vozes Só que não diferentes. existe. Eu vou te dizer uma coisa, Daniel. Calar não vão calar. Vocês estão com livro, tem live, então não tem que calar. Uhum. E a psicanálise, ela nunca pode ser oficial. Pois é. Qualquer dia que venha com essa conversa é uma conversa. Por exemplo, Lacan foi expulso praticamente da IPA. E daí, né? E daí, né? Ele criou um movimento psicanalítico fantástico, criou muitas coisas inteligentes, interessantes. Agora, se os seus seguidores depois criaram os seus grupos, e algum desses grupos, digamos assim, só dizem que só lacaniano que presta, e lacaniano de tal linha, de aquela linha, aí tudo bem, isso aí faz parte da condição humana e isso não importa. Eu, por exemplo, me relaciono com o winnicottiano, bioniano, freudiano, lacaniano, dentro das instituições psicanalíticas. Aí tu vai me perguntar, pô, Abrão, e tu, de qual é a instituição psicanalítica que tu é? Eu não tenho uma instituição psicanalítica, eu saí. Por que eu saí? Porque eu cheguei à conclusão que a minha felicidade não estava lá dentro. Eu também. Que a minha felicidade, por exemplo, estava em escrever. Eu cheguei à conclusão que eu precisava me comunicar, entende? Eu gosto muito de fazer consultório, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de escrever, eu falo com meus amigos psicanalistas, então a gente não tem que ficar isolado, né? Quer dizer, a gente tem que se relacionar com outros psicanalistas e aqueles que têm uma sensibilidade com o que a gente escreve, com o que a gente faz, ótimo, né? Melhor para nós, melhor para eles também, no nosso ponto de vista um pouco narcisista, né? Mas tu colocasse uma questão do humor que eu queria dizer o seguinte. Teve um capítulo que para mim foi difícil escrever, eu acho que isso pode interessar para nós. É possível melhorar o sentido do humor? Ou seja, o humor da gente, o humor que a gente tem. Daniel disse que foi engraçado desde pequeno, então ele já tinha a sua graça, né? Mas digamos assim, as pessoas que não são... Piadista. Se eu fui engraçado, eu já não sei. Eu fui piadista. Não. Mas assim, eu pergunto para vocês, assim, quem tem um certo humor, pode melhorar o seu humor? Como é que é isso, né? Ou seja, como é que é essa mudança do humor? Então, eu escrevi um capítulo, e eu escrevi, e eu não definia se era possível melhorar ou não. E aí, por que eu não? Porque, assim, se eu dizer que sim, é possível, eu estou sendo otimista, porque pode não ser. Se eu disser não, porra, eu vou ficar pessimista. Bom, então eu não concluí. Entendi. Aí eu mandei para o Renato Mesano, que é um amigo muito querido, né? E aí ele disse assim, pô, eu gostei do teu capítulo esse, se é possível melhorar o sentido do humor. Mas, ao final, é ou não é? Entende? Eu não tirava uma conclusão. Entende? Eu não tirava uma conclusão. Porque se eu dissesse eu podia estar errado, e se eu dissesse não eu podia estar errado. Mas aí eu me lembrei de uma história que eu vou contar. E essa história foi verdadeira. Ela aconteceu. Eu tinha um tio, já virou estrelinha, porque para o meu neto, quem morre vira estrelinha. Então, na imaginação dele, da estrelinha, eles podem nos ver e nós não podemos vê-los, mas viram estrelinha. É boa essa imagem, né? Não é a original do meu neto, mas ele, em algum lugar, ele escutou. E o meu tio, ele sabia ser de uma ironia, foi assim, o ser humano mais irônico que eu conheci, e ele tinha uma arte da ironia. Não era a arte do humor, é a arte da ironia. Quer dizer, gozar dos outros e não sobre si. A ironia, para ser humor, tem que ser uma ironia muito fina, muito suave, não pode ser grosseira. Né? Não pode ser grosseira, porque aí tu está atacando o outro. Pô, esse meu tio era muito irônico e ele, às vezes, bastante agressivo. Né? E
ele estava sempre me provocando e sempre me atacando no que eu escrevia ou no que eu pensava. Ele volta e meia me chamava de reacionário, né? Porque ele sempre se colocando mais à esquerda e tal. E eu perdia para ele, porque eu ficava incomodado. Ele me incomodava, ele me atacava, ele me agredia. E eu entendia por que ele me agredia, mas ele me agredia. Eu tenho o mesmo nome do pai dele, enfim, teve aí suas transferências. Aí eu inventei um jogo. Cada vez que eu ficar brabo com ele, eu perco. Mas não vou dizer para ele que é um jogo e não vou dizer para ele que perdi. Mas é dentro de mim. Uhum. Se eu não ficar brabo, eu ganho. E eu tinha que ser sincero com o jogo que eu armei, não vou estar roubando. Então é o seguinte, olha só o jogo. Eu chegava lá, conversa bem e tal, eu me preparando para não ficar bravo. Aí, de repente, ele, pá, eu não ficava bravo, pá, daqui a pouco ele, pá! E eu via que eu sentia o golpe. Cada vez que eu sentia o golpe, eu ficava irritado por dentro, mesmo que eu não dissesse nada para ele, mas eu perdia. Gente, me acreditem, eu passei 2 anos perdendo. 2 anos. Caramba, Abrão. E vocês me perguntariam o seguinte, pô, se tu tivesse paciência de continuar o jogo, tive. Um compromisso que eu assumi com meu pai. Meu pai disse assim, pô, cuida do meu irmão, era irmão do meu pai. Pô, e aí eu cuidava do que eu podia, ia lá. Um dia eu chego lá contente, e ele disse assim, Abrão, conta uma novidade. E eu disse, pô, não tem novidade assim para contar. E ele me forçou. Eu disse, Pátio, então vou te contar uma coisa que me deixou contente. Pá, conta, eu quero saber. Então. Olha, sabe que de um edifício lá que foi feito a partir de um terreno do meu pai, tinha que vender para dar o dinheiro para minhas irmãs. Ah, consegui vender, estou mais aliviado. Ah, como é que foi o negócio e tal. Aí comecei a contar para ele. De repente, não mais que de repente, ele diz assim, eu não quero mais ouvir. Fico quieto. E ele diz assim, tu não contou antes? Por que tu está contando agora? Eu disse, tio, tu tem razão, 2 vezes. Primeiro que eu tinha que ter contado antes. E segundo, se eu não contei antes, eu não tinha que contar agora. Ele me olhou feliz. Ele me olhou feliz. Sereno. Mas aí eu pensei, bom, agora eu posso avançar. E vou te dizer mais uma coisa, tio. O senhor sempre tem razão. Aí, ele, como bom paranoico, assim, perseguido, disse, por quê? Tio, o senhor leva 20 anos na minha frente. 20 anos mais velho que eu. Tem mais experiência, tem mais conhecimento. E eu sabia que ele não poderia dizer que ele nem sempre tinha razão. Porque se ele dissesse isso, pô, aí seria uma coisa assim. Mas ele se acalmou. Uhum. E eu também fiquei tranquilo. E a partir dali, a nossa relação melhorou. Mas melhorou mesmo. Não é que ele não ameaçava, mas ele também sentia que eu não ia mais ficar bravo. Então ele foi terapêutico para mim. E eu fui terapêutico para ele. E olha, gente, se Foi o teve seu primeiro paciente, pelo visto, né, Abrão? Como? Pelo visto, foi o seu primeiro paciente, né? Assim, a grosso modo. Não foi o primeiro, não foi o primeiro. E eu te diria que foi dos mais difíceis que eu tive. Mas eu também me coloquei no lugar dia para ele, no sentido brabo, né, Daniel? Ele me incomodava, ele me provocava, né? Eu ficava irritado por dentro. Mas um dia eu disse para ele, tio, o senhor me ajudou muito. Ele era meu padrinho, né? Tio, o senhor me ajudou muito. O senhor não calcula como o senhor me ajudou. Eu não contei nunca todo o jogo para ele, toda essa história eu não podia contar, mas eu disse para ele que eu era grato a ele. E ele se surpreendeu, porque ninguém chegava e dizia para ele que era grato. Eu disse ele que eu fui bom.
esse homem, quando estava para morrer, eu vou contar essa para vocês. Eu fui visitá-lo, continuar visitando ele, e ele já não podia falar. Pô, ele deu um aperto de mão na minha mão, como nunca tinha dado. E eu senti naquela energia que, como se ele tivesse me passando um bastão. Porque eu tenho o mesmo sobrenome dele, ele tem, não, né? Ou seja, ele foi meu padrinho, né? Irmão do meu pai. E ele me apertou a mão com muito carinho, com muita força. E eu fiquei profundamente emocionado. Ele não chorou, eu não chorei, mas foi uma coisa muito emocionante. E eu devo isso, Daniel, sinceramente, à psicanálise. Esse momento familiar, esse momento tão íntimo, eu devo isso à psicanálise. Se é possível melhorar o sentido da história, que é possível melhorar o sentido de humor, mesmo não sendo fácil, né? Mas é possível melhorar o sentido de humor. E eu diria para vocês que o que cada um puder melhorar o sentido de humor, o que o Daniel puder ajudar, o que eu puder ajudar, o que vocês puderem nos ajudar a melhorar o nosso sentido de humor, isso é uma bênção, isso é uma graça, porque esse mundo é um mundo muito difícil, muito pesado. Os judeus têm uma expressão que foi a primeira coisa que eu escrevi no Face, que tem que ver com que a vida é pesada, que a vida é sofrida. Existe toda uma tradição judaica, né? Tu estava falando antes, né, Daniel, que o humor judaico Sholem Aleichem, é a partir do sofrimento. Então, a vida é pesada, é sofrida. E, bom, os judeus criaram o humor para se aliviarem desse peso, desse sofrimento tão grande, né, que viveram ao longo de quase toda a sua história. Né? Desculpe, foi um pouco longo. Mas essa história do meu tio, eu acho que era uma história para contar, né, Daniel? Eu acho que sim, porque seu tio esperava o seu desprezo e você disse que o amava e que você aceitava ele assim e que você tinha aprendido com ele. Então, quando você sustentou o amor e entendeu o sofrimento dele através dessas acusações, você dobrou o sintoma dele. E ele te agradeceu por isso. Você foi um analista para ele, um analista sobrinho. Bom, agora o que o Daniel fez, eu conto para você, sem ele ter dito, foi uma supervisão. Não, tu pode dizer, mas então eu vou te cobrar. Pô, aí também tá dando direito. Mas o Daniel, que ficou um pouco vermelho porque se emocionou, mas isso é bom sinal, né? Sim, quando a gente fica cara. vermelho. Ele fez uma boa supervisão, ele fez uma interpretação da situação toda, acertou na sua interpretação, podia não ter acertado, né, Daniel? Qual é o teu time? Qual é o teu time? Interpretação ao vivo aqui. Olha, exatamente. Eu poderia dizer chegou na hora. Pode falar, pode falar. Não, então eu na verdade assim, eu não sou muito de futebol. Eu torcia para o São Paulo quando eu era pequeno, mas depois largou um pouco. Não, só para brincar que era gol do teu time, tá? tá. Mas gol teu. Gol meu, obrigado. Eu acho que foi muito correto e muito adequado o que tu falaste. Uhum. E foi exatamente isso. Sim, inclusive com o meu pai também, que está aqui presente, né? Hoje eu percebo o quanto muitas piadas que ele fazia comigo no carro, né? Coisas que eles se separaram quando eu tinha 2 anos, meus pais, né? E sempre quando eu encontrava meu pai, eu via ele pouco, né? Uma vez a cada 15 dias, e ele sempre tinha essas brincadeiras. Ele fazia piadas com as pessoas que nos restaurantes, na rua, no elevador, né? E tal. E eu não achava engraçadas as piadas dele.
Mas na verdade, eu sou muito parecido com ele no humor. E hoje, graças à psicanálise, na verdade, eu percebo que eu não achava engraçado as piadas, porque o que eu não achava engraçado era o fato de eu vê-lo pouco. Então eu tinha raiva que eu não o via com a frequência que eu queria. Então, consequentemente, tudo que vinha dele não era aceito. A piada não tinha graça. E hoje não. Hoje nós fizemos uma nova reaproximação, né? Tanto é que ele está aí hoje. Eu estou podendo, através da sua inspiração, do seu relato, poder dizer isso no ar. É emocionante, né? Mas que maravilha, Daniel, que maravilha essa tua capa, porque agora eu vou dizer uma coisa interessante. Quando tu era pequeno, tu não podia aproveitar as piadas do teu pai, mas elas entravam dentro de ti, elas te formaram. E, e é muito bonito isso que tu fizesse agora, meu. Porra, olha, eu vou te contar, esse momento é um momento que é para se emocionar. O nome do teu pai é Luiz? É Luiz Sérgio Roisman. Luiz Sérgio Rocha. Bom, o seu Luiz que está aí nos escutando e nos vendo, que importante, né? Que o senhor pôde, senhor, eu também sou senhor, né? Que tu pudesse, sem eu te ver, assim, ter contado todas essas histórias e que o Daniel escutou as histórias e ele não podia rir na hora e depois ele poder aproveitar, e isso é uma gratidão muito grande, assim, tanto dele, mas essa tua gratidão agora não é só para o teu pai, essa gratidão é para todo mundo que está nos vendo, porque tu fizesse uma coisa agora, assim, que a todos nós ficamos emocionados, né? E nos surpreendesse. Eu abri uma janela contando a história do meu tio, tu abrisse a porta contando a história do teu pai, e aí vocês veem como o Daniel tem razão numa coisa que ele assim, veio marcando ao longo da nossa conversa. É uma coisa de coração, né, Abrão? Esse tema não é um tema qualquer, né? É uma coisa que tem a ver com uma história de vida, né? E tudo que a E gente muito fala trabalho, aqui, né, Daniel? E muito né? trabalho, né? Muito trabalho. Muita paciência também. É. Muita paciência que teve que ter o Daniel, muita paciência que teve que ter o Luiz, que é o pai do Daniel. Muita paciência teve que ter a mãe do Daniel, enfim, a gente teve que ter muita paciência. E através dessa paciência e essa capacidade de trabalhar, eu diria que essa live aqui, eu fiz muita live, o Daniel deve ter feito muita live na pandemia, mas é a live mais psicanalítica, porque é a psicanálise na prática. Vocês viveram hoje à noite aqui, estão vivendo. O que é a psicanálise na prática? O Daniel tem o direito de me interpretar e tem o direito de mostrar para mim, já que eu mostrei essa história com o meu tio, de ele fazer uma reflexão psicanalítica. Ele me deu também a licença de eu fazer essa reflexão psicanalítica, porque é muito bonito isso que aconteceu, entende? Foram anos e anos, foi um trabalho longo, tem que ter paciência. Na vida, a gente tem que ter paciência. E não é fácil. Eu brinco que o amor requer paciência. A vida requer paciência. Se vocês medir, quando tinha perto de 40 anos, a minha fantasia era, aos 40 eu vou ter paciência. Tinha 34, 35. Chegou aos 40, 41, 42, eu fiz outro projeto. Não, aos 50, que estavam longe. Eu vou ter mais paciência. Chegou aos 50, eu senti que eu tinha mais paciência, mas o meu desejo
para os 60 não era ser mais rico, não era saber mais, não era escrever mais livro, era ter mais paciência. Chegou aos 60, eu tinha um pouco mais de paciência, mas não estava satisfeito. Já aos 70, eu vou ser sincero para vocês, eu já me sentia mais paciencioso. Uhum. Se vocês dizem qual é o teu objetivo para os 80, é ter mais paciência. Porque sabem que essa questão da paciência daria uma nova live, tão importante que ela é. Kafka disse que o homem perdeu o paraíso por falta de paciência e não volta ao paraíso porque não tem paciência. Enfim, essa questão da paciência é uma questão muito importante. Se tem uma coisa que a gente aprende com os mais velhos e às vezes com as crianças, é a brincar com paciência, é a viver a velhice com mais paciência. Entende? E a viver a vida com mais paciência. Essa aceleração da vida, ela rouba espaço de uma conversa, ela rouba espaço do amor, ela rouba espaço para uma certa lentidão que a gente precisa em algumas coisas, entendeu? Então, tu vê, Daniel, tu fizesse contato comigo lá por 2014, 2015, eu não sei quando, através do livro. Sim. Mas é a primeira vez que nós estamos conversando mesmo. Sim. Tivemos paciência. São 8 anos que se passaram, eu vi teus livros, tu me mandasse e tal, e aí tu dissesse para eu escrever primeiro. Aí depois tu dissesse, bom, outro escreve, nós conversamos. Eu digo, pô, vamos conversar, né? Muito bom, bom. Então você também está de parabéns. Você fez gol na sua interpretação, Abrão. Agora obrigado. Obrigado. Foi uma troca. A gente brinca, né? A gente brinca, né? Foi uma troca de interpretações. Então queria dizer respeituosas e carinhosas que elas visam a somar. Sim. Quer dizer, o que o Daniel disse somou para mim, o que eu disse somou para o Daniel. E eu fiquei muito contente com a presença do teu pai, Daniel. Com a presença de todos e todas, né? Mas eu achei muito legal, entende? Que tivemos a presença aí do teu pai. E fiquei contente também saber que ele é mais jovem que eu. Porque, é claro, ou seja, afinal de contas, né? E eu estou fazendo agora 75 anos, esse mês de julho, e para mim me dá uma alegria chegar aos 75. Quem é que ia imaginar, né? Quero chegar aos 75. Então, é uma grande satisfação realmente estar aqui nesse momento conversando, né? Numa live de uma descontração. Também, uma live que promete falar sobre humor e não esteja só a capacidade de brincar e tal, né? Eu tentei ser um pouco mais sério no início, não sei se vocês perceberam, piadas faladas, podia, né, falar um pouco mais e tal, mas depois também, né, vamos deixar passar, e agora, é claro, agora houve um momento, digamos assim, intensamente psicanalítico, claramente psicanalítico, que foi a supervisão e interpretação, quando o Daniel foi falar e tinha que falar como psicanalista que ele não podia, né? E aí então ele mostrou que ele é psicanalista. Porque um psicanalista, a gente não é o tempo todo, nem durante uma sessão. A gente é psicanalista quando diz aquela coisa que toca na alma, que faz a diferença. Tem muito mais a ver com o estar do que com o ser, né, psicanalista, né? É um estado, né? Um estado possível. Exatamente. É o momento, entende? E fora desse momento, não. Entende? Bom, sim, então, assim, Abrão, eu queria dizer para o meu pai, então, que eu o amo, uma manifestação pública, né? De amor. Bonito. E queria agradecer também a presença de todos, por você ter aceitado o convite, Abrão, e por ter, enfim, acontecido essa troca tão humana, né, de tantas revelações, né, coisas que já estavam aí dentro de mim, né, que vieram à tona, né,
E me fez lembrar um pouco a questão da análise mútua do Ferenczi, né, também, e que esses lugares de paciente analista, eles são intercambiáveis. Os pacientes nos interpretam, nós interpretamos os pacientes, e tudo isso é dialético, né? Que os lugares não sejam estanques, hierarquizados, fixos, né? Mas é essa circulação de um saber, uma circulação de libido, né? Eu acho que é isso que pode acontecer hoje aqui, né? De uma maneira espontânea, né, Abrão? Como é que eles fazem a brincadeira assim, ó? Então, estou fazendo aí para o Daniel, para o pai do Daniel, para os amigos, para as amigas, para todo mundo que está nos assistindo, né? Esse momento de amor aí, que o amor requer paciência e que amor também se aprende, como Garcia Marques nos ensinou, né? Amor também se aprende, como humor também pode se aprender. E agradecer muito, Daniel. E vamos dizer uma verdade, né, Daniel, que nós vamos compartilhar. Uhum. Tanto o Daniel como eu nos surpreendemos com, né, Daniel, provavelmente com o que aconteceu nessa live. Inesperado, inesperado. Isso é o inconsciente, né? Bem inesperado. Exatamente. E isso é uma coisa que nos dá muita felicidade, muita alegria. E a gente compartilha. Vocês tiveram a chance de ver ao vivo como é que podem ser os psicanalistas, né? Tá bom, gente? Exatamente. Obrigado, pessoal. Querida, Valeu. vou esperar o livro teu com alegria. Tchau. Maravilha. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Até. Tchau. Tchau, tchau.